Olá pessoal, tudo bom? Bom dia. Vamos aqui dar uma aula aqui de introdução ao R, ok? Então a ideia vai ser basicamente dar uma apresentada no R e mostrar uma forma rápida de obtenção de importar o banco de dados para o R, né? Então a gente vai primeiramente vir aqui, abrir o R, um software bem livre, bem leve, né? Um software livre. E bem simples, ok? Então, quando ele abrir, ele vai abrir nessa interface aqui, né? Com o console, que o console tanto você pode programar, utilizar alguma função aqui, digitar uma função e compilar, como ele só pode compilar. Então, para facilitar e organizar, eu vou colocar aqui, abrir um novo script, abrir arquivo, novo script, e janelas eu vou dividir lado a lado. Então, o que eu compilar aqui no editor, digitar aqui compilar, ele vai executar aqui no console, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer é comentário. Então se eu digitar aqui jogo da velha, né? Então isso aqui serve como comentário. Então ele vai ler essa linha e identifica que é um comentário, que não vai ser um comando a ser executado, né? Então a gente vai começar aqui com a leitura do banco de dados. Leitura, né, ou importação dos dados. Importação, né? Pronto. Então, primeiro, quando eu tiver com R, eu vou tá utilizando nesse R aqui F5 para executar o comando. Então, quando eu digitar o comando, vou digitar aqui, a gente aperta F5 que ele compila toda aquela linha, ok? Então eu vou primeiramente ler os dados, né? Então eu vou colocar aqui dados, e esses dados podem ser qualquer nome, então vai ser uma programação pura, né? Então a gente vai atribuir esse objeto dados alguma coisa, né, que a gente vai ler e trazer para o R. Então chamar de dados, que é o clássico. O comando é read.table, ok? Que é o básico do R. Tá? Então, primeiro, se você quiser alguma dúvida e quiser saber algum detalhe a mais desse comando, a gente vem e digita aqui interrogação e o comando. E F5, ó, F5. Então, ele já vai abrir aqui no navegador, o navegador padrão de vocês, como é que esse comando funciona. Então, aquele da read.table, e tem algumas outras variações dele, CSV, né? Se tiver um arquivo específico, tem um pacote XLSX, mas vamos trabalhar a priori com read.table, que é o clássico. Então aqui você bota o nome do arquivo, o diretório dele e tal, se é separado por ponto ou por vírgula, os dados faltantes, tá? O nome das colunas, tá? Então a gente vai trabalhar com o básico, ok? Então a gente vai usar um comando geral para leitura de banco de dados mais fácil, tá? Então, read.table, então os comandos no R são nesse formato. Função, abre e fecha parênteses, e aí dentro você vai ter um conjunto de argumentos. Às vezes tem um só argumento, às vezes tem mais de um, como o read.table, que é mais complexo, né? Então vamos lá. Read.table, abre e fecha. Então primeiro eu vou colocar um comando específico para um comando mais simples, tá? Que é o clipboard. Clipboard. Tá? E depois eu vou mostrar como é que funciona esse clipboard. Então eu vou colocar aqui header igual a true. Ou seja, a primeira linha ele vai considerar o cabeçalho dos dados, ou seja, o nome das variáveis. Se eu não tiver, eu coloco false. Ok? Mas como o meu banco de dados tem, eu vou colocar true. Ok? O separador decimal, vou colocar des igual entre aspas, vírgula. Se eu não colocar nada, ele vai entender que o padrão é o ponto. Então, se eu colocar assim e os dados estiverem com separador decimal, tipo 8,3, é um ponto, eu não preciso nem mexer. Mas como o meu aqui tem vírgula, eu vou colocar aqui des igual vírgula. E o separador, porque às vezes alguns arquivos, vai depender de quem vai desenhar, né, ou digitar.
ele coloca um espaço, às vezes coloca para dizer que de uma linha para outra ele vai dar um ponto e vírgula, vai ter uma codificação específica. No caso eu vou colocar esse código aqui, que é barra T, né? Que é para dizer o quê? Que é uma tabela. Então cada célula vai ser uma linha diferente, ok? Eu vou só conferir aqui se é barra T mesmo, que às vezes tem que lembrar direitinho. É, barra T, ok. Professor, eu não consigo ver, eu posso colocar dividir na horizontal, assim, tá? Para pegar o comando todo. Então aqui é para ver o comando, ver o help da função. E aqui para executar. Então aqui ó, eu coloco, esse é o comando e eu vou executar. Mas especificamente para esse comando, o que é que eu vou fazer? Eu vou nos meus dados, certo? Então aqui prática. E eu tenho esse banco de dados aqui. Que a primeira linha é o nome, aí depois sexo do indivíduo, idade, IRA. Veja que o IRA aqui é 9,2. O separador decimal é o vírgula, né? Ano de ingresso, cor da pele, se fez ensino médio em escola pública ou privada, se usa transporte coletivo, sim ou não, o tempo de até a universidade média que o aluno leva, né? Se é estudante profissional, sim ou não, ou seja, que é o profissional, só estuda, e o não profissional é que tem alguma atividade remunerada, tipo um estágio ou um CLT, né? E o tempo de estudo por semana, em horas, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo aqui, o meu banco de dados completo, selecionei todo e coloquei Ctrl C, ok? Ctrl C. Então, seleciono o banco todo, Ctrl C. No R, eu não vou dar Ctrl V. Na linha que eu estiver nos dados, eu vou pegar o que tem na área de transferência. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei o banco de dados, selecionei todo e dei Ctrl C, ou seja, coloquei na memória da máquina, né? Na memória virtual do computador. Quando eu vi aqui, eu simplesmente em qualquer lugar da linha eu digito F5 e ele já leu os dados, ó, não deu erro. Ok? Então essa é a ideia. Se vocês utilizarem simplesmente esse comando para todo e qualquer banco de dados e uma planilha eletrônica, seja Calc, Excel, planilhas do Google, ele vai funcionar. Ok? Isso é o básico que vocês precisam utilizar. Então, a gente vai ver aqui de forma rápida algumas medidas. Deixa eu até aumentar aqui o tamanho da fonte. Aí para aumentar o tamanho da fonte, editar, preferências, e aqui a gente coloca size, ó. Vou colocar aqui 14. Okay. E aqui diminuir um pouquinho, mas eu ajusto aqui. Pronto, não tem problema ele inverter. Então, sempre que eu quiser também limpar, né, vou até colocar aqui, ó, Ctrl mais L, limpar o console, porque às vezes fica muito poluído e você quer ter uma visão melhor, né? Então aqui a gente já conseguiu, ó. Vejam que já está, eu não preciso mais compilar essa linha, ok? Então já está compilado. Então foi o que eu fiz, nesse objeto dados, eu atribuí meu banco de dados. A gente pede para ver, ó, dados F5. Então tá aí meu banco de dados, né? Aí dentro desse banco de dados eu posso pedir o nome das variáveis, names, dados. Por quê? Porque às vezes sexo está de uma cor caixa alta, caixa baixa. Então eu quero saber exatamente como estão escritos os nomes dessas variáveis. Aí qualquer linha, qualquer ponto dessa linha eu posso simplesmente digitar F5. Ok? Então o meu banco de dados vai estar nessa ordem, ó. Nome, primeira variável, né? Primeira coluna, sexo, idade, IRA, ingresso, pele, ensino médio, né? Coletivo, tempo, profissional e estudo. O nome das variáveis são vocês que vão dizer, ok? Então, rapidamente, ó, o que é que vocês vão precisar saber? Essas duas linhas de comando, né? Dados e para saber os nomes, se quiser. Se você já souber, não precisa nem rodar esse aqui, né? Outra coisa, se eu quiser, eu quero otimizar minhas linhas, eu quero numa mesma linha compilar dois códigos. Então vem aqui, ó, dados, ponto e vírgula.
Quando eu der esse ponto e vírgula aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai entender que terminou, tá? Uma linha de comando e vai começar outra, ok? Essa é a ideia. Então aqui, ó, se eu compilar essa linha de comando toda, F5, ele mostra tanto os dados na sequência, dados, como aqui os nomes dessas variáveis, ok? E assim vai. Então posso vir aqui, outra informação importante que eu posso pedir é o summary, né? Summary dos dados, fecho parênteses, F5. Então ele vai mostrar aqui rapidamente, né, o que é que eu tenho aqui, ó. Nome, todos eles têm tamanho 25, que é o tamanho do meu banco de dados, né? 25, ok, beleza. 25 caractere aqui, 25 caractere também, que é o sexo, né? Tá aqui. Idade, aí tem aqui, como é uma medida quantitativa, ele vai dizer pra gente, ó, a idade aqui, o mínimo da idade 18 anos, o máximo da idade 24 anos, a mediana 19, a média 19,4, o primeiro quartil 18 anos e o terceiro quartil 20 anos. E ele vai fazer isso para todas as variáveis quantitativas, ok? Então, para quantitativa ele calcula essas medidas e para qualitativa ele dá a contagem, tá? Basicamente é isso. Se eu já entrar aqui com dados como fatores, que vocês vão ver mais na frente, ele já dá a contagem, certo? Então, é o mínimo, ok? Mas eu posso pedir isso de forma individual. Primeiro, eu posso pegar cada variável dentro desse banco de dados. Então, estou interessado só no IRA. Então, se eu pedir IRA aqui, ó, F5, vai dar erro, porque ele não entende. Ele entende que o dados é como se fosse uma membrana, um balão, e dentro desse balão eu tenho os meus dados. Ele não enxerga o que tem dentro. Então, para eu pedir o IRA dentro de dados, eu tenho que usar essa ideia, ó, dados, cifrão, IRA. F5 e ele mostra o meu IRA, ok? Bem simples. Então, ok, já tem uma variável, como eu acesso as variáveis desse banco de dados. Então, dentro do IRA, eu posso pedir algumas medidas mais simples, né? Então, vou colocar aqui sumário dos dados, né? E aqui medidas mais específicas. Então, tá aí o IRA. Então, qual a medida mais importante que a gente conhece? Min, que é a média. Então, vou pedir aqui a média do IRA. Média aritmética. Então, ó, dados, IRA, F5. Então, a média do IRA deu aí 7,45, né? Vamos conferir aqui, ó, 7,454, tá vendo? Tudo bem. Median, para pedir a mediana direto. Então, eu posso simplesmente chegar aqui, copiar aqui, ó. São comandos mais simples. Aqui, mediana. Então, vou pedir para compilar, F5, mediana 8. E o desvio padrão, SD, Standard Deviation, né? Que é o desvio padrão. Aí. Então, as medidas principais que eu tenho: média, desvio e média, mediana e desvio padrão, ok? Aí, continuando, para dados qualitativos, eu vou utilizar o table, né? Então, tá aqui, ó, para as qualitativas, uso table, aí dados, cifrão, sexo. Então, dos 25, 20 são homens, 5 são mulheres, ok? Se eu quiser uma medida
de frequência, né, eu uso prop.table, tá? Eu acho que ele não vai entender ainda. Deixa eu conferir aqui se ele já faz direto. F5, não, tem que usar o prop table no table, só para conferir. F5. Então tá aí, ó, são 5 mulheres, né, e 20 homens, que correspondem a 20% de mulheres e 80% de homens nessa minha amostra, né? Então eu consigo fazer rapidamente com summary essas medidas mais das variáveis quantitativas, né? E para as qualitativas eu posso pedir o table e o prop table para saber frequência absoluta e frequência relativa, né? Ou a proporção, né? A frequência, uma escala de probabilidade, né? De 0 a 1. E outra coisa, o table ele é muito importante porque, por exemplo, além de ele fazer, né, dessa forma aqui, só para uma variável, ele pode fazer para tabelas de contingência, que é como se fosse uma tabela dinâmica no Excel. Então, table, dados, sexo e dados, pele. Ou seja, ele já vai fazer uma tabela de dupla entrada, ó, entre cor da pele e sexo. Então, aqui eu tenho, ó, uma pessoa feminina, uma moça de cor branca, uma moça de cor parda, tem até que corrigir isso, e uma que se declarou preta e do sexo feminino. E aqui você tem as contagens de homens por cor da pele, né? Bom, aí inclusive se eu quiser corrigir aqui, né? Então eu vou, até bom, legal ver isso, Ctrl L aqui no Excel, tá? É a versão minha, tá, gente? Então eu vou substituir aqui padra por parda. Substituir tudo. Ok, então eu faço o mesmo protocolo, isso acontece. Então faço Ctrl C, seleciono tudo, Ctrl C e venho aqui nos meus comandos, ó, dados, F5. Então o que é que ele fez? Jogou em dados o comando o banco de dados atualizado com a correção. Então, professor, e se eu rodar de novo? Então é uma linguagem de programação, é como se você tivesse uma camada de tinta. Você pinta. Então, se você vier com outra camada de tinta e executar, você passar, você vai ter agora uma nova camada de tinta. É a mesma coisa aqui, você tem um objeto dados. E agora dados vai ser esse banco de dados atualizado, o novo dados vai atualizar. O problema é que ele vai esquecer o anterior, então ele perde a informação anterior. Então vocês têm que tomar cuidado se forem ler 3 ou 4 bancos de dados diferentes, aí você atribui nomes diferentes, ok? Tipo dados 1, rich.table, dados 2, e assim vai. Bom, então a gente prova aqui, ó, vamos ver só para conferir aqui para mostrar, ó, cores de pele branca, parda e preta. Então aqui eu vou só acrescentar aqui a cor da pele. E compilar. Pronto, aí já tem aí as frequências, né? Ok? Além disso, então de cara com esse banco de dados que vocês forem ter, vocês já podem ter as medidas descritivas, ou seja, das variáveis quantitativas, média, mediana, mínimo, máximo, né? Desvio padrão e por aí vai. E das variáveis qualitativas, você tem contagem. Então você tem as contagens dentro de uma variável entre mais de uma qualitativa, então 2 ou 3 você pode ter usando o table. E aqui eu posso até acrescentar mais um, ó, se vocês quiserem. Vamos lá aqui, dados. Deixa eu ver aqui o banco de dados. Médio, vou colocar esse médio. F5, então ele já quebra, ó. Ó, vou limpar porque já está poluído, então eu vou só F5 e ele já mostra aqui, ó, particular e pública, né? Da mesma forma aqui eu acrescento no de baixo, só para vocês verem como funciona. Pronto.
Pronto, então você já tem as medidas. Podem fazer gráficos também. Então, na parte gráfica, gráficos, outra coisa, eu posso calcular médias, né, por grupos. Então, por exemplo, quero saber o IRA, vou mais passo a passo, vou quebrar banco de dados, né, que é o split, né, então separar banco de dados. Então já vou usar um pouco de lógica, então vou colocar aqui dados, se chama DM, são os dados do sexo masculino. Então o que é que eu posso fazer? Selecionar os dados, aí abro e fecho colchete, né? E eu vou colocar aqui os indivíduos que têm dados e o sexo igual, igual. Professor, não é igual, não, é igual, igual, quando é operação lógica. Igual, igual, M. Então a gente já viu que são 25 homens, né? Então vamos compilar aqui, DM. E a gente vai pedir para ver a dimensão, outro comando importante, para ver a dimensão de DM. Então tá aqui, ó. Dimensão 20 linhas por 11. Ele continua com as mesmas variáveis, mas ele separou só os homens. Vamos pedir para ver o DM, ó. Então se eu quiser inclusive pedir só para ver o DM, eu posso só selecionar aqui, ó, o DM aqui e F5, que ele vai, o que está selecionado, ele vai compilar. Então aqui só os homens, ok? É um comando importante também. Então eu posso pedir aqui o summary de DM. Summary de DM. Por quê? Porque eu vou conseguir ter as medidas só dos homens. É relevante. Então posso fazer DM e DF. Ctrl C. Ctrl V. Opa. DF. Então vou ter DF dados igual F. Então ó, eu já vou de cara pedir aqui para ver, para otimizar meu espaço. Eu já peço para ver a dimensão de DM. E aqui eu peço para ver a dimensão de DF, né? Então vou dar um Ctrl L para limpar, Ctrl L. Aí F5 nessa linha, F5 nessa. Então já separo os dados dos 20 homens e os dados das 20 mulheres. E aqui eu posso pedir para ver o summary só das mulheres. DF. Um do lado do outro, ele compila os dois direto, tá vendo? E existe outra forma, que vai ser um comando mais específico. Então aqui eu separei os dados dos homens e das mulheres, eu posso trabalhar. Então, ó, se eu pedir aqui, ó, DF IRA, eu vou ter o quê? O IRA das mulheres. Se eu pedir o DM IRA, eu vou ter o IRA dos homens, sexo masculino, né? Então tá aí, é uma facilidade também. E outra coisa que eu posso fazer, né? Deixa eu ver aqui. Ok. Bem legal, né? Essa parte toda. E outra coisa que eu posso fazer aqui vai ser, por exemplo, utilizar a função aggregate. Aggregate. O nome já diz. Agrega, né? Então ele vai, no caso aqui eu posso usar funções específicas em um particionamento dos dados. Particionamento dos dados. Então, o exemplo, aggregate. Aí vou usar aqui, ó, names dados. Então aqui, quais são os nomes? Tá aqui. Então eu vou querer especificamente esses dados aqui, ó. Dados, aí eu vou querer só esses dados. Então eu vou lá no colchete e eu sempre vou ter colchete, nessa sintaxe eu vou ter colchete e aqui vírgula, né? Eu usei aqui, mas não falei. Mas qual que é a ideia? Eu vou ter a mesma ideia de matriz. Do lado esquerdo aqui eu vou ter tudo referente à linha e do lado direito referente à coluna. Então eu vou pegar aqui, ó, os dados. Eu quero só as colunas, quero todo mundo, então não vou mexer na linha, tá? Então eu vou deixar a linha em branco para dizer que se não colocar nada ele entende que é todo mundo.
e vou pegar as colunas, por exemplo, o IRA, que é a quarta. Então, se eu botar aqui 4, ele vai me mostrar só o IRA. Ó. Tá aí, o IRA. Ele vai mostrar a quarta coluna, todo mundo. Se eu colocar de 1 a 10, ele vai mostrar a quarta coluna do primeiro ao 10º indivíduo. Aí. Se eu quiser do terceiro ao quarto, inclusive até essa anotação é importante, né? 2.10, que ele vai indicar 1, 2, 3 até o 10, ok? Mas se eu quiser colunas específicas, por exemplo, o IRA, então ele está na coluna 4. Aí eu coloco essa anotação de vetor. Então, C, abre e fecha parênteses, vetor. Vejam que você pensa, é muita informação. Mas, amigo, que você vai mexendo, é muito natural você fazer isso. Então, depois que você começa já com essa aula, com esse bizu, já fica mais fácil. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, que é o IRA, vírgula. Qual é a outra coluna que eu quero? O tempo. Opa, perdão. O 9, que é o tempo. E o 11, que é o tempo de estudo, né? Então, vamos lá. Pedir para ver. IRA, tempo, tempo até a universidade e o estudo. E tem outra variável, né? Deixa eu limpar aqui, para você ver como o controle é importante. Idade, né? Vou colocar a terceira também, porque para a gente ter uma noção, né? Pronto. Mas por que você está falando isso, professor? Porque aqui eu estou querendo essas variáveis que são quantitativas. Então eu já posso pegar aqui esse conjunto de dados particionado, que é das variáveis quantitativas. Aí aqui, dentro desse aggregate vai ter vírgula, que são 3 funções. Aqui eu vou pedir a média, né? E aqui eu vou dizer qual a variável que eu vou dizer. Não sei se ele já vai entender o jeito que eu vou colocar, mas vou colocar dados, sexo. Então vamos ver, só para relembrar a função, né? Que a sintaxe é muito específica. Então sempre na dúvida, help, né? Que tem uma função específica. Tá aqui, ó, by. Então o by, vamos pegar aqui, ó, tem um exemplo aqui bacana. Então aqui, ó, by. Vou selecionar isso aqui, facilitar a nossa vida. Aí vamos copiar aqui. Então vou colocar aqui dados, sexo e F5. Então ele já dá aqui, ó, grupo 1, sexo, né, que é masculino e feminino, é que ele dá a média das idades. Aí, outra coisa, em vez da média, agora eu quero pedir o desvio padrão. Aí, olha como é prático. A gente vem aqui e troca min por SD, que é a função. Então, ele já dá o desvio padrão aí por grupo. É muito conveniente essa função, tá? Muito útil, inclusive, na prática, ok? Outra coisa, eu posso... eu posso aqui, ó, colocar, em vez de só o sexo, eu vou colocar dados, pele, que ele já vai fazer também por sexo e cor da pele, ó. Vou limpar aqui, F5. Então tá aí a média, ó. A média da idade, sexo feminino, para quem é da cor da pele, né? Cor de pele branca, 20 para as meninas e 19,6 para os homens, né? Aqui, para ser mais objetivo, mais fácil de interpretação, mas é útil, o IRA, né? Entre a cor de pele branca, os homens têm o IRA de 7,66 e as mulheres têm o IRA de 6,62, né? Na cor da pele, na cor da pele, o IRA dos homens deu 8,7 e das mulheres 3,86. E da cor da pele preta, né? O masculino teve um IRA de 9,22 e o feminino de 8. Então, de forma geral, o que é que a gente enxerga? Que os homens estão tendo um IRA médio superior das mulheres, ok? Nessa amostra. Esse banco de dados aqui ele é
real de um período do curso, tá, gente? Mas aí não é relevante eu dizer o período e tal, e sim a aplicabilidade dos comandos, né? Então, bem cômodo. Aí eu posso fazer a mesma coisa aqui e pedir o desvio padrão. Então, quando ele dá o NA aqui, o NA de not available, né? Not available, não disponível. Então é como se eu tivesse aqui só um indivíduo que não vai ter variância, ok? Então ele para a média calcula, mas para a variância de uma observação não existe, ok? Ele não tem, né? Ok? Então são comandos muito úteis para vocês, tá? Para fazer uma análise descritiva e exploratória dos dados. Aí vamos lá. Eu acho que para essa primeira parte já está suficiente. Então acho que dá para vocês pegarem o banco de dados de vocês e começarem a obter essas medidas, né? Aí o próximo passo, na próxima aula, eu vou trabalhar com a parte mais gráfica. Então vocês vão ter essas medidas de apoio para vocês descreverem o comportamento da amostra dos seus dados, né? E um apoio gráfico para mostrar como é que vai estar o comportamento de homens e de mulheres e tal. Mas só um exemplo aqui, ó, boxplot, dados IRA, aí ele mostra aqui, ó, o boxplot do IRA, ok? Se eu pedir o boxplot do IRA de dados sexo, e ele já mostra aqui, ele já abre uma janela aqui, ó, dizendo, ó, o IRA das mulheres do F e dos homens, masculino, né? Ou seja, um comando muito rápido. Mas professor, eu não gostei aqui dos títulos. Então eu posso colocar aqui, ó, xlab igual, o que é lab label, e do x o eixo x. Então eu vou colocar aqui o eixo x é sexo, entre aspas, porque é um caractere. Ylab igual ira, né? Isso aí eu vou compilar F5, ele já altera. Muito bacana, né? E se eu quiser colocar o main, que é o título, eu boto aqui, sei lá, diagrama de caixa para o IRA dos alunos, dos discentes, né? O IRA da turma e coloco, né? F5, ele coloca aqui em cima. Então já fica no padrão, sempre xlab o label do x, ylab label do y e o main o título, ok? E posso pedir da mesma forma um gráfico bem simples que é o histograma. O ist aqui ele não faz assim. Então o histograma aqui para o IRA de forma geral. Aí aqui eu não vou colocar sexo, eu vou botar aqui no xlab. Aí já muda, né? O ylab vai ser frequência. E o aqui vai ser classe. Professor, mas eu quero fazer. Por isso que é importante participar do banco de dados. Eu quero saber o IRA das mulheres e dos homens. Aí eu seleciono aqui, né? Vou mudar aqui. Título. Vocês colocam o título. É só para vocês conhecerem a sintaxe. Histograma. Vou botar aqui, ó. Só dos homens. DM. Então, histograma do IRA dos homens. Ok? Então, logicamente que o título vocês vão colocar histograma dos alunos do curso de engenharia de produção do período tal, que praticam atividade física. Então, vai depender do tema de vocês. O título tem que ser o mais completo possível, ok? Bom, então eu vou dar uma parada por aqui para vocês absorverem esse assunto, né? Para quem já tiver nos dados, vocês já terem a possibilidade de aplicar, né?
E eu vou disponibilizar também tanto os comandos aqui para vocês terem acesso à sintaxe, ok? Então é isso, pessoal. Assistam a aula aí para que na próxima aula a gente vai trabalhar diretamente com gráfico, ok? Até mais, pessoal. Valeu!